Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é estar e crer naquele que enviou. O que significa fazer a obra de Deus? Crer em Jesus como Filho de Deus. Acreditar que Ele é enviado por Deus para salvar a humanidade. Esse fundamento é para todas as outras ações relacionadas com Deus. Amar a Deus ao próximo. Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Mateus 27 ao 37, 39. Bem-vindo ao canal do Hábito. Hoje vamos falar do que fazer a obra de Deus. O que significa fazer a obra de Deus? Como podemos fazer a obra de Deus? Como podemos entender o entendimento do que é fazer a obra de Deus? Muitas pessoas acreditam que fazer a obra de Deus é estar enfornada em uma religião, enfornada numa igreja, numa dominação. Muitas pessoas acreditam que ao acordar pela manhã no domingo e buscar Deus na igreja é fazer a obra de Deus. Quando Jesus relata bem específico, bem explicativo o que é fazer a obra de Deus, Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. A obra de Deus inclui buscar uma vida de obediência aos ensinamentos de Jesus, como mostrando no Sermão do Monte, Mateus 5:7. Também é viver pela fé, confiando na direção de Deus. Parte da obra de Deus, fazer discípulos e compartilhar a mensagem de Jesus conforme grande comissão. Praticar boas obras não é como forma de merecer a salvação, mas como fruto de uma vida transformada pela fé. Efésios 2:10. Resumindo, fazer a obra de Deus é viver uma vida de fé em Jesus, obedecer os seus ensinamentos, demonstrando isso, amor e boas ações. Fazer a obra de Deus. Aqui no canal do Hábito, nós pregamos não a religião, nós não pregamos a dominação. Nós pregamos a obra de Deus. Como você se sente? Como você gostaria de viver? Como você gostaria de ser generoso e fazer a obra de Deus? Muitas pessoas têm nos perguntado como podemos ser abençoados, como podemos sair do vício, sair da criminalidade, como podemos ser curados através da Escritura, da Palavra de Deus. São muitos pedidos de orações, são muitos pedidos de cura, pedidos de milagre, de transformação. Como fazer a obra de Deus através de tantas pessoas pedindo milagre, pedindo cura, pedindo bênção? Nós entendemos que nós devemos procurar ouvir a palavra de Deus. Já está escrita. Você não precisa mais hoje
de um profeta, que é onde Deus falava só diretamente com aquele profeta. Na minha opinião, hoje você precisa, sim, dar ouvido à voz de Deus. Como podemos dar ouvido à voz de Deus? Como podemos fazer a obra de Deus? Jesus, ele nos ensina que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Como podemos ter esses entendimentos? Como podemos ter a certeza que estamos agradando a Deus? Amando o teu próximo como a ti mesmo, ou como diz Jesus, como vos amei primeiro, amais uns aos outros. Essa é a maneira que você vai ter certeza que você está amando a Deus. Se você tem se preocupado em seguir a vontade de Deus, tem dobrado o seu joelho para agradecer, tem lido as Escrituras, tem amado a Deus acima de tudo e amado o seu próximo, essa é a obra de Deus. A obra de Deus não é aquela religião que mata, que escraviza, aquela dominação que tem te acorrentado há anos e anos. Você é um prisioneiro na própria religião. Você é um escravo. Você não é liberto. Você não é livre. Pois a liberdade que tantas pessoas buscam, a cura, tanto que as pessoas querem encontrar paz. A paz ela não está determinada em 4 paredes. Como podemos viver em paz no mundo tão violento, tão desumano? Simples. Fazendo a sua parte. Fazendo a parte que Cristo nos chamou para fazer. E de pregar para todos. Amar a Deus acima de tudo, próximo como a ti mesmo. Como pode ter tantas igrejas, tantas dominações, tantos templos construídos pelos homens, templos bonitos, templos lindos, luxuosos, e a violência cada dia maior. Pessoas que antes se encontravam nessa dominação e hoje não se encontra mais porque houve uma decepção e saiu daquela dominação, daquela igreja. Como podemos mudar a nossa mente? Nós olhamos para o lado, vemos uma religião, olhamos para outro lado, vemos outra religião. Vemos tanta dominação, religiões, igrejas, que se fosse por esse lado, nós seríamos um país abençoado. Teremos vizinhos próximos, vizinhos amorosos, vizinhos que teria prazer em servir, em ajudar. Mas cada dia que passa, vemos cada vez nossos vizinhos arrogantes, nossos vizinhos que só pensam em si. E às vezes eu me pergunto, por que tantas igrejas? Por que tanta dominação? Essa é a vontade de Deus? Essa é a vontade de Cristo? Esse é o Cristo?
a qual a Bíblia relata, a Bíblia diz que Jesus ele não tinha onde dormir, onde se inclinar. Ele tinha um propósito, 3 anos, de fazer aquilo que o Pai tinha ordenado. Como nós podemos mudar? Como podemos ser pessoas misericordiosas num mundo tão violento, tão desumano que nós vivemos? Precisamos fazer a obra de Deus. Precisamos gerar a energia a qual Jesus gerou. Precisamos mudar o nosso modo de pensar, renovar nossa mente, que em 2025 podemos mudar para melhor. Sempre atos, um simples momento, reconhecer nossos erros, fraquezas, e a partir desse exato momento, que o Espírito de Deus possa fazer prevalecer a vontade dele em nossa vida. Sabe, meu Pai, sabemos que é muito difícil. Sabemos que é muito difícil amar o próximo. É muito difícil. Porque ao longo da jornada humana, ao longo da jornada de nós humanos aqui na Terra, relatado pela Bíblia, destruição, morte, guerras, filho atentando contra o pai, irmão contra irmão, família vendendo irmãos. Nós sabemos que é difícil, Pai. Nós sabemos que é difícil amar o nosso próximo. Nós estamos preocupados somente com a nossa vida, com a nossa passagem aqui na Terra. E talvez essa desgraça a qual nós vivemos neste mundo, a qual nós vivemos nesta época, é a falta da tua essência, Jesus. A falta de a obra de Deus. A obra de Deus não é você estar no templo, no altar, pregando, gritando, pedindo oferta. A obra de Deus é aquele que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Seja misericordioso para com o teu próximo. Amai-vos uns aos outros, como Cristo amou primeiro. Você tem feito a obra de Deus? A tua vida, ela tem mudado as pessoas que estão ao teu redor? Você tem sido um exemplo de Cristo no teu bairro, no teu emprego, empresa? Você tem servido a Cristo? Porque não tem como. Tantas igrejas, tantas são as igrejas, e o movimento era para ser um movimento de renovação. Mas o movimento que temos é de morte, destruição, brigas, contendas, discussão, igreja brigando para tirar o nome, pastores que andam com seguranças,
com carros blindados para se defender ao ponto de matar o agressor. Não entenda mal. Não estou falando que você tem que não se defender. Mas a partir do momento que você se posicionou, se você aceitou ser um mensageiro de Cristo, um mensageiro de Deus, você não pode beber das duas fontes. Não existe adorar dois deuses. Certa vez, quando Moisés tinha falecido, seu corpo se encontrava, e o anjo foi requerer o corpo de Moisés, e ele disse a Satanás: que o Senhor o repreenda. Muitas pessoas não entenderam o que o anjo quis dizer. Muitas pessoas não achavam que o Satanás tinha poder tamanho ao anjo, e o anjo chamou o reforço de Deus. Essa palavra que o anjo disse, que o Senhor o repreenda. Porque aquele anjo ali, ele não poderia beber das duas águas. Ele não poderia beber da água doce e água salgada ao mesmo tempo. Então ele disseste que o Senhor o repreenda. Você tem que escolher de qual fonte você quer beber. Porque aquilo que você bebe vai transbordar na sua vida. O que você quer é pregar o Evangelho de Cristo, você pagará um preço. O teu propósito terá um tempo. Jesus teve um tempo. Apóstolo Paulo, Pedro, João Batista, profetas, todos tinham um propósito e um tempo para cumprir. Hoje você quer ser imortal. Hoje o pastor ele quer ser absoluto. Ele quer construir um poder que ele seja absoluto. Nós entendemos que existe um tempo para que a obra de Deus venha a ser feita. Convido a você agora a orar conosco, a se arrepender, a viver em comunhão com Cristo, a viver uma vida voltada para Deus, de forma que Deus possa ser o único na sua vida. Querido Deus, querido Pai, a graça a Ti te damos. Sabe, meu Pai, nós vivemos cada dia um dia de tribulação, angústia, morte, medo, solidão, fome. Tantas adversidades que nós encontramos aqui na Terra, e às vezes nós lhe perguntamos: onde está Cristo? Onde está Deus? Onde está o poder de Deus? Onde estão os milagres que outrora a Bíblia relata que Jesus fazia? Nós esquecemos que em Mateus 6, 28, 29 fala: mandamento de Deus, amar a Deus com todo o teu coração, com a alma, entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Nós esquecemos
O que é fazer a obra de Deus? O que é fazer a vontade de Deus? Nesse exato momento, nós pedimos ao Senhor, Pai, nos ensina novamente o que é fazer o cristianismo, o que é fazer a vontade do Pai, o que é fazer a vontade de Cristo, o que é imitar Cristo. Não é obras de templos, tijolos, mas sim amar o próximo como a mim mesmo. Ao sair pela manhã, eu amar a Deus e retribuir essa alegria com o meu próximo, com paz, amor e sabedoria. Peço-te a Deus que em 2025 o Senhor possa nos dar o verdadeiro significado de fazer a obra de Deus. Que essa oração possa chegar a cada canto, a cada pessoa que precisa fazer a obra de Deus e não sabe. Em nome de Jesus, amém. Fique em paz, fica com Deus.